E aí, moçada, pode aumentar a qualidade do vídeo que o Lee chegou. E agora, passando umas dicas, na verdade seria uma aula 1, né? Uma real aula 1 de coisas que você não deve fazer em qualquer programa. Existem raras exceções, é claro, todo mundo vai querer falar isso. Nada é 100% não e proibido e pronto. Mas coisas que já passaram da época, vamos dizer assim, né? Tipos de tratamento que já passaram da época e eu não recomendo para, se você quer fazer um site, quer fazer um estilo de pintura de parede, colocar alguma textura de jogo, eu não tenho nenhum tipo de recomendação sobre isso. Um exemplo que eu acho, né, que é o eterno de você estar evitando esse trabalho, é você dar esse gradiente que já foi usado muito, demasiadamente por pessoas que usavam PowerPoint, alguns sites antigos que era por leigos, não tem boa utilização. Existe alguns casos de algumas letras que você fazer uma aplicação legal, adequada, por exemplo, esse azul e branco, né? Você já chega a um resultado bom, mas mesmo assim você tem que fazer um trabalho bem. Vamos dizer que o uso mesmo do gradiente hoje em dia vai mais para letras, né? Você faz o uso maior em letras e com outros efeitos. Porque mesmo se você vai querer usar ele puro dessa forma, que ele tá agora, que é legal de se olhar, você tem que dar uma maquiada nele, ou então, se for uma letra também é bom você dar uma maquiada para poder não parecer um resultado meio fraco, né? Vamos dizer. Uma letra, por exemplo, com algum contorno de alguma cor, poder estar ajudando. Vixe. Eu tô fazendo 2 vídeos, né? Ficarem online, serem compilados pelo programa, então vamos dizer que não está muito bonito. Funcionamento disso aqui. Vamos colocar em um formato mais plausível. E mesmo assim, deixa eu estar colocando num tamanho maior, né, para o pessoal estar acompanhando aqui o 350. E mesmo assim, pessoal que já, toda moçada aqui que acompanha, né, isso sobre design, sabe que mesmo assim continua sendo um meio fraco, né? Se eu fosse jogar isso em algum site, algum trabalho, seria mais um trabalho escolar, né? Teria mais frequência em um trabalho escolar. Então, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô tendo que fazer procurar alguma coisa para poder tá melhorando essa qualidade desse. Por exemplo, vou tacar um azul aqui mais escuro, tamanho maior. Vamos dizer que ele já deu uma melhorada, né? Não é, na verdade, quanto mais você vai chegando no profissional, né,
você vai buscando ter aquele desenho mais trabalhado. Mas também tem aquilo, né? Tem gente que acaba nessa busca exagerando, né? Vai dependendo de cada situação. O que você vai... Eu sempre gosto de trabalhar com o interno e o externo ao mesmo tempo, né? Quando eu quero dar alguma coloração assim. Ó. Acho que já tá bem melhor, né? Não é? Não, esse... É a diferença que eu estou pegando aqui facilmente. É que é só para dar um toquezinho, né? Para já estar se ligando de que... No caso aqui, né? Ficaria maneiro, vou estar diminuindo. Você dá esse corte e tá usando isso mais como se fosse um botão, né? Um botão para alguma ação que te agrade assim, tirando essas laterais pretas, né? Usando ele como um botão. Olha só a diferença. É uma diferença grande. Aqui. Deixa eu ver qual era o direitinho depois que eu apliquei estilo. Olha só a diferença já. Aumentando aqui rapidinho pro pessoal tá vendo. É uma diferença muito grande. Você não tá tornando... asas bonitinho, que é um trabalho, né, que vai tendo por cima desse degradê. E aqui criando rápido new. Como segunda, né, aparição, eu acredito que qualquer tipo de desenho que você esteja fazendo, você faça ele num tamanho grande. Faz ele bem grandão. No caso aqui é 2000 por 2000, né? Porque 2000 por 2000 é acima de 1920, né? Que é o Full HD por 1080. Eu trabalhando com o dobro do tamanho do que é o meu resultado, é claro que eu vou precisar de um PC mais potente, dependendo vai ser mais difícil de alcançar esse resultado, mas fazendo esse trabalho com esse computador mais potente e com um tamanho maior, você vai poder qualquer coisa. Se eu quero tornar aquilo uma logo oficial de algum local, fazer uso em algum, vamos dizer, uma logo mesmo, né? Essa logo, ela vai ter aquela qualidade de imagem, certo? Como é que você vai evitar de estar fazendo mais vezes aquele trabalho? Você apenas vai trabalhando, tipo, aqui tá 33,33, vou dando uma olhada 10% como fica. E eu já tenho aquela noção de que 100% ela é uma imagem gigante, né? Essa minha logo aqui ela tá gigante para uma logo, mas aqui ela tá maneira, dá pra ver direitinho. Então
Ixi, eu me perdi. Só ir no Image Realize, por exemplo, quero deixar 200 por 200, que é o tamanho da minha logo, que eu vou querer utilizar num cartão de visita, por exemplo. Agora o 10% ficou baixo. Mas quando você faz essa diminuição da imagem, você continua com a mesma qualidade daquela imagem, e o Photoshop tenta mais do que qualquer outro programa manter todos aqueles pixels, né? Todo o seu trabalho no mesmo nível. Já quando você pega para poder fazer alguns trabalhos por exemplo, eu vou precisar para fazer um pôster, eu quero colocar aquela logo em um pôster. Eu não vou ter aquele tamanho de logo, eu vou ter que recriar aquela logo para poder colocar ela no pôster, e daí tá fazendo algum trabalho, né? Já você criando uma imagem em grande escala, você não tem essa preocupação nessa diminuição. Eu posso estar usando só mudando o tamanho, né, daquela imagem, e tá usando ela em cartões de visita, em panfletos, em wallpaper, tá usando numa diversidade de locais, sem estar me preocupando de forma alguma com tá fazendo aquele trabalho, né? Você vai estar agilizando, tipo, você precisa de um flyer, vai lá e muda. Não, você chega na velocidade que você quiser. Claro que você vai estar mantendo, né? Se eu for deixar 1550 por a minha imagem, ela vai ter uma perca. Ela deu essa cortagem, né? Dependendo, ela vai ficar gordinha, vai ficar achatado, vai ficar... Mas, por exemplo, uma logo que ela não tem uma mudança de... Ela geralmente só tem essa mudança de tamanho, ela não tem essa mudança para lateral. Você pode apenas estar controlando o tamanho dela e encaixando exatamente na imagem do jeito que você quiser, para o trabalho que você quiser. É uma facilidade que acredito que muita gente acaba deixando de lado. Dá uma bobeirinha, né, com isso, e acaba demorando, né, o trabalho dela, em vez de ela estar mostrando mostrando aquele trabalho rápido, ágil, né? Você podendo estar em um dia fazendo flyer, tudo direitinho, e tipo, não é tão comum quanto antigo, né? Na verdade, isso daqui são dicas para quem está querendo aprender a mexer no Photoshop. Então, vou indo agora, só apenas 2 dicas mesmo, rapidinho. Quem puder tá aí dando uma ajudinha, dando comentários, né, para eu poder estar sabendo matérias que vocês querem, favoritando, curtindo e etc. Estaria agradecendo muito. E acabei passando um tutorial bem rápido, né, bem sobre como fazer um botão com uma imagem, com uma letra muito legalzinha para quem está iniciando, para poder colocar em um botão, tipo um design básico que, pelo que vocês viram, rapidinho dá para fazer. Vai treinando, pegando macete e vai tranquilo caminhando para frente. Obrigado a todos que estão assistindo aqui. The Legendary School Jobs.